Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, transmitindo uma vez mais de algum lugar no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Bom, você que segue esse canal já percebeu que a nossa intenção ela é trocar ideias, compartilhar informação e experiências do que deu certo e do que deu errado nesse caminho da construção da nossa independência e também da nossa identidade criativa. Esse caminho, ele, na verdade, é o caminho, da construção da nossa realidade. E esse caminho ele pode ser feito de duas formas, o modo fácil ou o modo difícil. E o que a gente quer trazer aqui, a nossa intenção e o propósito do canal, é sempre trazer informações e ideias que elas sejam de alta frequência, porque a gente entende que isso chega até você e você consegue usar isso a seu favor para você criar a sua própria realidade de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rica e também com propósito. Bom, dito isso, sabendo que a melhor maneira de você fazer isso é fazendo o caminho para dentro, você construir isso a partir de dentro, às vezes é importante a gente parar, dar uma olhadinha para fora e ver o que está acontecendo, ver o rumo para onde as coisas estão indo. E eu puxei algumas informações, alguns dados que eu já sabia, algumas coisas que eu fui atualizando e na verdade eu queria montar aqui uma fotografia desse caminho da onde a gente está indo, sobretudo a parte dos jovens, que na verdade é o caminho onde todos estamos indo, porque o que está acontecendo com os jovens vai impactar o futuro de toda a humanidade, Então, assim, falando de termos mais genéricos, parece que uma pessoa normal, considerada normal, ela toma de 1 a 3 medicamentos por dia, Então, como que, eu me pergunto, como que você pode se considerar uma pessoa normal tomando de 1 a 3 medicamentos por dia? Outro dado interessante é que 80%, não é um consenso, mas tem alguns dados que falam 70%, outros que falam 90%, das doenças do corpo, elas são causadas na mente. Ou seja, é psicossomático. Então você imagina a importância da nossa mente nesse processo de criação da nossa realidade e como que isso, o sistema do jeito que ele está desenhado não funciona, porque senão esses dados não seriam os dados não seriam esse, E aí a gente lembra do nosso bom e velho Krishnamurti, Não é sinal de boa saúde estar bem ajustado numa sociedade profundamente doente. Mas aí você começa a entrar em casos de adolescente que chama bem atenção, entre 10 e 19 anos, que 1 em cada 7 tem transtornos mentais. Então você pega e pensa, 1 em cada 7 não é pouca coisa, A gente pensa que essas informações, elas são... a gente não anda com esse dado todo dia na cabeça, a gente não vê essas informações sendo compartilhadas o tempo inteiro, por algumas razões que a gente pode imaginar, mas é bem alarmante, você ver que essa quantidade de jovens tem transtornos mentais. Aí chega outro dado, que é o tempo médio que essas crianças, que um usuário de internet no Brasil, ele passa na internet. Ou seja, 9 horas e 13 minutos no Brasil é hoje um dos países que mais passa tempo na internet. Então é interessante também para ver se você tem transtorno mental, onde que você coloca a sua atenção, o que você está fazendo, Você está no mundo real, você está no mundo que não é real, qual que é o nível de interação que você está tendo, Então isso é muito importante, aonde está o foco. Outra questão que é mais paralela aqui talvez, mas que é o analfabetismo funcional entre jovens no Brasil, 16%, que é um dado também alto. E curiosidade sobre isso, que 85% dos presos nos Estados Unidos, eles também são analfabetos funcionais. Então, um dado que mais me chama a atenção aqui, que eu acho que isso é uma coisa, é uma tendência, infelizmente é uma tendência, que eu não sei se eu vou ter algum problema de usar esses termos aqui, porque eu também não tenho um canal faz muito tempo, que é o dado sobre suicídios entre jovens, que nos países como Estados Unidos e Europa,
é a segunda causa de morte, né? Então você pensa assim, caramba, segunda causa de morte. Alguns países, o primeiro é acidentes, né? E no Brasil a primeira é armas de fogo. E a quarta causa de morte no Brasil são suicídios também, entre jovens, né? Então assim, tudo começa na saúde mental, né? Tudo começa nos pensamentos para a gente conseguir chegar a um porto. Então esses dados sobre jovens, eu acho que são bem importantes para a gente ver onde que o rumo das coisas está, onde está indo tudo, né? Para a gente refletir e ver de repente o que a gente está fazendo, né? Se a gente está contribuindo para essa estatística melhorar, ou se a gente está omisso e não presta atenção, ou talvez se a gente consegue fazer uma reflexão e ver o que a gente está fazendo pode contribuir para melhorar isso, né? De todas formas, eu acho que um dos sentimentos importantes de não se sentir, ou seja, de ter problemas, né, de transtornos que começam na mente, é realmente você não se sentir encaixado, né? Você está vivendo, mas você não está sentindo aquela presença, você não está sentindo que você faz a diferença, ou que veio aqui com um propósito claro. É uma vida um pouco sem sentido. E eu lembro que na minha vida eu tive umas experiências realmente parecidas, no sentido de que eu não me sentia encaixado em algumas ocasiões. Por exemplo, eu tive desde a infância, né, na escola, eu era o riquinho quer dizer, eu era o pobre na escola, né, porque os meus pais, a gente morava na periferia. E ele queria dar uma escola melhor pra gente. Não digo escola de elite, nem nada disso. Uma escola melhor, comparado com o que tinha na periferia, que é onde a gente morava, né? E ao contrário, onde a gente morava, eu era o riquinho. Então, assim, eu sempre tinha digamos, um sentimento de desencaixe em qualquer lugar que eu ia. Seja na escola ou na rua. E isso, durante a infância, ela é uma coisa forte, ela é uma coisa que impacta, né? Mas a gente talvez não tem noção do quanto isso afeta a nossa saúde mental, né? Então eu queria trazer isso para cá hoje, porque na verdade, para mim, ter uma rotina criativa me ajudou muito a eu me encaixar, até na época de trabalho mesmo, quando eu estava no mundo corporativo aqui em Madrid, anos 2007, 2008, 2009, 2010. Chegou um ponto que eu falei, não, já não é isso que eu quero, não me encaixo nessa estrutura e preciso de uma alternativa, de um caminho alternativo. E a prática diária da minha própria rotina criativa, né, fazendo arte todo dia, tendo contato tendo esse diálogo interno, foi o que me ajudou a criar o estado mental para eu dar a volta a toda essa situação e hoje viver de forma independente, de forma autossustentável aqui nas montanhas da Andaluzia, com a minha família, criando meu filho, fazendo aqui homeschooling, tendo uma vida bem gostosa e alternativa fora, não digo fora do sistema, mas bem, digamos, já bem avançado nesse caminho, né? Mas ainda faltam coisas. Esse caminho ainda... Meu filhinho tá me escutando lá em cima, tá gritando. Esse caminho ele é um caminho largo, né? Mas bom, o que eu quero dizer é que a arte, a prática, transformar o exercício criativo num processo diário, isso me ajudou bastante na transformação para eu criar minha vida independente. E é isso que eu queria trazer aqui para você hoje, porque depois de ler esses dados que a gente leu agora, será que isso que aconteceu comigo não dá para a gente aplicar, por exemplo, principalmente pensando nos jovens? Será que a gente não consegue criar uma sociedade onde melhores estruturas são desenhadas para realmente receber esses adolescentes, esses jovens,
e essas crianças a desenvolver o talento criativo delas, a não deixar isso adormecer, porque na verdade as crianças elas já nascem com isso dentro delas, né? A gente só vai suprimindo isso, né? Então eu imagino que um mundo assim seria muito melhor, porque na verdade essa prática diária, ela vai criando um diálogo interno, sabe? Então esse diálogo interno foi o que me ajudou, porque eu sentia que o mundo não fazia sentido, eu sentia que estava desencaixado, eu sentia que essa realidade que eu estava vivendo, ela não fazia sentido para mim. E o diálogo interno, eu acho que foi a primeira porta, né? A primeira porta que eu abri para entrar em contato com o meu ser, né? Para eu entrar em contato com quem eu realmente sou, para eu construir a base da minha identidade, né? Então isso eu achei importante, porque talvez isso a gente possa estabelecer ou imaginar que possa ser uma fórmula que pode ser usada por muitas pessoas, e principalmente para as crianças mais jovens. Então, é um vídeo que eu queria deixar aqui registrado. Esses dados, eles são dados que são impactantes, mas a gente tem que ler isso com um nível de frequência alto, não para focalizar demais no problema, mas simplesmente para a gente ter mais força ainda na solução. E eu, pela minha própria experiência, a gente conseguir se transformar de um jeito que a prática criativa ela seja algo embutida, faz parte da nossa vida e da nossa identidade, ela seja a solução de muitos problemas que a gente está vendo hoje. Bom, é lógico que muitas pessoas vão conseguir resolver esse problema com terapias, com coach, com outras ideias, com outras formas, né? Eu não digo que a gente tem que tentar. Eu também fiz terapia, eu também tive mentores, também tive contato com vários tipos de ajuda, vamos dizer assim, né? E também me autoanalisei bastante. Mas realmente eu acho que o que me conseguiu trazer a sensação de diálogo interno foi o contato com a minha própria criatividade, com o ato de estar criando algo que eu depois construía a relação comigo naquele momento. E a cada dia que você vai fazendo, essa relação ela vai ficando mais forte. Por isso que a gente fazer alguma coisa todo dia, mesmo que seja pouquinho, ela vai ser muito útil, tá bom? Bom, queria deixar esse vídeo registrado aí. Eu acho que tem muito para falar sobre isso, é um assunto complexo, é um assunto bem interessante, né? Como a gente nasceu para criar, e também é um assunto complexo, toda a parte de transtornos mentais que a gente está vivendo e a direção que o mundo está indo. Eu sou positivo, eu acredito que ao mesmo tempo que essas coisas são difíceis, eu acredito que a gente está passando por um despertar de consciência muito grande, e tudo que era visto como bobagem, frescura, eu acredito que agora está sendo visto de outra maneira, mas sem o vitimismo, né? A gente analisar isso de um ponto de vista com mais consciência, com uma consciência expandida, mas não entrar também no vitimismo, porque isso não vai trazer para a gente a solução desse problema, né? A única coisa que não dá para a gente cair é na cilada da vítima, tá bom? Bom, tô chegando aqui já pertinho de casa, vim dar o passeio. O Sam veio comigo, ele já passou. E eu espero que você tenha uma excelente semana e que lembre disso. Criar cura. Nós nascemos livres, somos seres criadores. É parte da identidade humana.
E a intenção do canal é sempre fazer que você se lembre disso e consiga que a sua vida seja um pouquinho melhor, fazendo que isso seja parte dela, tá bom? Manda um abraço e até a semana que vem.